Fala comigo, tropa! Sejam todos muito bem-vindos ao Mundo Bet. Se você não me conhece, meu nome é Christian e hoje estamos aqui para analisarmos os jogos do dia 17 de novembro de 2021, quarta-feira. Só que antes, se você não é inscrito no canal, já clica no botão de inscrever, ativa o sininho também, dá essa força aí pra gente estar crescendo no YouTube, tá legal? Se você quiser também, o link do grupo do Telegram tá na descrição do vídeo. Bom, mas já falei demais, sem mais delongas, bora para os jogos. Bom, tropa, quarto amanhã, tô boladão com a Itália, já falo logo, hein, pelo amor de Deus, mané, o pior é que depois vem aquele pessoal que só comenta depois que o jogo acaba, como é que você confiou na Itália, você é maluco, não sei o que, porra, a Itália não tava jogando a vaga dela contra a Espanha, contra a França, contra a Alemanha, ela tá jogando contra a Irlanda do Norte, tropa, Irlanda do Norte, é jogo que ela tem que ganhar, porra, valendo a vaga na Copa do Mundo, já a vaga direta. A Suíça jogou contra a Bulgária e meteu 4, pô, aí a Itália jogou contra a Irlanda do Norte, que se você procurar no seu WhatsApp, não tem nem bandeirinha, com todo respeito ao pessoal que mora lá, mas, pô, na moral, mano, porra, mas aí é foda, mas faz parte, né? Futebol, assim, já é a segunda vez que a Itália trola a gente, da outra vez o Jorginho perdeu o pênalti no último minuto contra a Suíça. Fora isso, teve mais alguma coisa? Eu não lembro. O Fogão ganhou, até o Huachi Pato ganhou ontem, que a gente colocou, mas enfim, faz parte, né? Vamos logo para amanhã? Só que antes eu preciso falar sobre a Bet7. Bet7 é a casa que eu sou embaixador, Casa de Portugal, tá chegando no Brasil, ela tá dando um bônus para os novos usuários de dobrar o valor do depósito até R$500. Vou deixar o link no comentário fixado. Se você tiver interesse, abre o link, dá uma lida nas regras e regulamentos, tá bom? Porque todo bônus, ele tem algumas condições para você participar e você curtindo, mete bronca aí, Bet7, siga seu instinto. Então vamos lá para amanhã. A única coisa que eu queria lembrar também é que o Neymar não joga hoje, tá? Como esse vídeo vai sair antes do jogo do Brasil e Argentina, então tome cuidado, o Neymar sentiu um desconforto aí e para mim o Brasil perde muito. Apesar de eu receber muita mensagem lá no meu Instagram, que eu vou deixar o arroba aqui, depois que eu disse que o Neymar não ia jogar, falando que o Brasil ia melhorar sem o Neymar. Enfim, eu não posso discutir, né? A opinião é individual, mas não vai jogar, para mim o Brasil perde muito. Então vamos embora logo aí. Brasileirão, o primeiro jogo que eu tenho às 7 horas da noite entre América Mineiro e Atlético Goianiense. São duas equipes que vivem momentos distintos no Brasileiro, porque eu tenho o América que tem jogado bem e tem conseguido seus resultados, e eu tenho o Atlético Goianiense que tem jogado mal e tem perdido. Se a gente olhar, o Atlético Goianiense vem de 4 jogos sem vencer e dentre eles 3 derrotas. Já o Coelho, dos últimos 5 jogos, perdeu apenas 1 e venceu 4. Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O América é o nono. A América no momento está indo para a pré-Libertadores do dia 9, tem 44 pontos, porém ele está a 1 ponto do Flusão, está a 3 pontos do Internacional e está a 5 pontos do Corinthians. Faltando ainda 6 rodadas, é possível também ele chegar no G6. O G6 ele ganha a vaga direta para a Libertadores e o 7º, 8º e o 9º eles vão para a pré-Libertadores. E eu tenho o Atlético Goianiense, estava muito bem no começo, na época do barroquismo e tal, e agora o Atlético é um time que está brigando contra o rebaixamento. O Atlético tem 38 pontos e o Juventude, que é o primeiro aqui da zona do rebaixamento, tem 36, no caso seria 2 pontos só de diferença, dependendo da combinação de resultados, o Atlético Goianiense pode parar o final dessa rodada na zona de rebaixamento. Vamos dar uma olhada no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam, o histórico é under dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve menos que 3 gols, e o Atlético Goianiense não perde para o América há 4 partidas, tem um retrospecto bom aí. O América vem sofrendo gol há 4 jogos, já o Atlético Goianiense vem de 4 jogos sem vencer, como eu disse, 4 jogos sem marcar gols. Dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve menos que 3 gols, até porque como equipe que não marca gol, ele só seria over se tivessem goleadas em seus jogos, aí não está acontecendo. Vamos dar uma olhada aqui, ó. O Atlético Goianiense, se eu colocar ele como visitante, deixa eu selecionar aqui, ó. Ele vem de 4 derrotas seguidas como visitante e um empate. No caso, são 5 jogos sem vencer. E o América Mineiro, dos últimos 10 jogos, perdeu apenas 2. Dito isso, para mim, é América Mineiro empate anula, tá bom? O América tá numa grande fase, tá na briga ali pela Libertadores. Para mim, o América vai conseguir essa vaga no G9. Do outro lado, tá pegando um time que tá mal, um time que é um mau visitante. E eu acredito sim que, no máximo, o América desenrola um empate aqui.
tá bom? Então por isso vou com a América, empate anula, entrar nessa vitória seca só no ao vivo, o que torna esse jogo perigoso, que é Brasileirão, tudo pode acontecer. Chapecoense empata com o Flamengo, empata com o Atlético Mineiro, Fluminense perde para o Grêmio e ganha do Palmeiras, então isso torna perigoso. Porém, vejo com uma grande probabilidade aqui, até porque o América tem jogado bem, meteu 3 no Grêmio, tá embalado e é isso. Jogo para mim, 2-0 pro América até 1-0. Outro jogo que eu tenho também das 7 horas da noite é Cuiabá contra Internacional. Jogo difícil demais, porque o Cuiabá... Tropa, o Cuiabá é um time que ele não pode ser menosprezado, tá bom? Vamos dar uma olhada aqui na classificação. O Cuiabá é o 13º, já esteve mais próximo aqui do G9, porém, se a gente olhar aqui a diferença dele para o América Mineiro, que é o 9º, é de 5 pontos. E 5 pontos em 6 rodadas dá para tirar, tá bom? Só que a diferença dele para o Juventude é de 3 pontos, então tá ali naquele meio termo de Libertadores e zona do rebaixamento. Eu acredito que o grande objetivo do Cuiabá, com todo respeito à torcida do Cuiabá, não é chegar na Libertadores, tá? Isso seria só uma consequência de um bom trabalho. O grande objetivo mesmo é permanecer na Série A por mais um ano e vai ser muito bom até para as receitas do clube. Do outro lado, eu tenho um Internacional que está aqui brigando pelo G6. O Fortaleza tem caído muito, cara, esses últimos jogos. Então, acabou ficando acessível aqui. O Inter está a 2 pontos do Fortaleza e está a 3 pontos do Corinthians. E o Inter segue firme nessa briga pelo G6. Vamos dar uma olhada aqui no histórico? O Inter não perde para o Cuiabá há 3 partidas. Cuiabá vem de 3 jogos sem vencer. Dos últimos 9 jogos em 7, a gente teve menos que 3 gols. O Inter, detalhe interessante, o Inter fora de casa, tá? Se eu colocar aqui Inter, este torneio, visitante. O Inter vem de 3 derrotas seguidas como visitante, ele vem de 5 jogos sem vencer e desses 5 ele perdeu 4 e dos últimos 10 jogos o Inter só venceu 2 como visitante. E do outro lado, eu tenho o Cuiabá como mandante, que vem com 4 jogos de vencibilidade. E o Cuiabá, ao contrário, dos últimos 9 jogos dele, como mandante no campeonato, ele perdeu apenas 2. Então vamos lá, Inter está com alguns desfalques, tá? Principalmente tem que saber se o Edenilson vai jogar ou não. O Edenilson está com a seleção brasileira, vai depender do desgaste dele nesse jogo, tá? Acredito que se ele não entrar em campo, ele deva jogar esse jogo aqui contra o Cuiabá. Vai depender também do negócio de avião e tal, mas enfim. O Inter ainda tem uma esperança de contar com ele, é isso que eu queria dizer, tá? E o Inter tem a volta do Yuri Alberto, que faz uma grande diferença, tem feito bastante gol esses últimos jogos, só que o Tyson ainda tá fora, o Vitor Cuesta tá fora também, o Inter tem seus desfalques. Eu tenho o Cuiabá aí, que se eu não me engano tá completo, o Jorginho tá fazendo um bom trabalho. E na moral, essa partida aqui, se eu fosse arriscar alguma coisa, eu arriscaria um mar de 1,5 gols, tá? Mas é uma partida que eu vou ficar de fora, vou explorar só ao vivo, dependendo da oportunidade que eu tiver, eu vou entrar. Mas jogo difícil, tá bom, tropa? Jogo difícil porque o Inter, apesar da gente querer entrar no Inter, o Inter tem sido um péssimo visitante que dos últimos 10 jogos ganhou apenas 2. Jogo pra mim, 1-1. Último jogo das 7 horas eu tenho o Santos contra a Chapecoense. Detalhe interessante que o Marinho vai jogar, tá? Ele não jogou esse último jogo, se eu não me engano foi uma gripe, ele teve algum tipo de doença e teve que ser cortado horas antes da partida. No caso, ele já treinou normalmente ontem, segunda-feira, tá liberado para jogar e com o Marinho em campo, para mim, é vitória do Santos, tá bom? Eu não tenho como buscar outro resultado aqui, senão a vitória do Santos contra a Chapecoense. A Chape é um time que dificulta seus adversários, só que quando está jogando em casa. Normalmente, quando ela joga fora de casa, tem sido um alvo até mais tranquilo. O Santos precisa muito vencer esse jogo, porque ele está a 3 pontos aqui do Juventude, que é o primeiro da zona do rebaixamento. E também fica bom aqui para o Santos, pelo menos, pescar uma vaga na Sul-Americana. Libertadores tem chance? Matematicamente tem. Mas o Santos primeiro precisa sair ali do rebaixamento, ficar tranquilo para ir projetar uma vaga na Libertadores, tá bom? Jogando em casa contra a Chapecoense, jogo ideal, cravo vitória do Santos 2-0. Indo agora para o jogo de 8 horas da noite, eu tenho Fortaleza contra Ceará, nosso clássico rei. E é o seguinte, tropa, jogo difícil, porque eu tenho o Fortaleza que tá mal, né? O Fortaleza tava muito bem e agora tá mal, tá 4 jogos sem vencer, já tá até ameaçado ali, perdeu o G6. E eu tenho o Ceará que dos últimos 5 jogos perdeu apenas 1. Vamos dar uma olhada na classificação. O Fortaleza é o 6º, a gente tinha visto aqui que ele já está correndo o risco de sair do G6 para o Internacional. E eu tenho o Ceará que está na briga aqui firme pelo G9. Para mim seria até legal ver na Libertadores o Ceará e o Fortaleza, seria muito bom para o Nordeste e muito bom para o Ceará. Vamos lá, o Ceará ele está a 2 pontos do América Mineiro, então dependendo do resultado aqui ele poderia até
passar o América Mineiro e empatar em pontos com o Fluminense. No caso, o Fluminense tem mais vitórias, aí o Ceará acabaria ficando atrás. Mas enfim, pelo menos entraria ali na vaga do G9. Eu tenho Fortaleza que está lutando muito para não precisar jogar a pré-Libertadores. Vamos dar uma olhada no histórico? Dos últimos 8 jogos em 6, a gente teve menos que 3 gols no Clássico. O Fortaleza vem de 5 jogos sem vencer, 5 jogos sofrendo gols. Dos últimos 8 jogos em 6 a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 em 4 ele foi a primeira equipe a sofrer. Já o Ceará vem sofrendo gols há 4 partidas consecutivas. Então vamos lá para essa partida aqui. Para quem não lembra, o jogo do turno foi 3-1 para o Ceará. É o seguinte, para mim, eu exploro um mercado de gols, tá? Eu tenho 2 equipes que estão precisando muito dessa vitória para suas pretensões aí na Libertadores. E eu tenho um clássico que tem tudo para pegar fogo, então eu cravo aqui mais de 1,5 gols, por mais que o histórico do clássico seja under. Chegando aqui, reta final do Brasileiro, eu acredito que tem muito motivo aqui para ter contornos de desespero, principalmente depois de sair o primeiro gol e a tendência aqui é a gente ter um clássico. Para mim, vejo com grande probabilidade aqui, pelo menos 2 golzinhos a gente assistir, tá? E para quem for muito ousado, o ambas marcam, vem muito quente, até porque as 2 equipes vêm sofrendo gol nos últimos jogos. Placar para mim, vou cravar 1-1, vou cravar um empate, porque sinceramente para mim não tem favorito. Por mais que o Fortaleza tenha um elenco melhor, cara, o momento do Ceará é muito bom, vem com moral e clássico, tudo pode acontecer. Valeu? Indo agora para os jogos de 8h30, eu tenho primeiro aqui Juventude contra Flusão. O Flusão fez um grande segundo tempo contra o Palmeiras, mereceu a virada, comentei ontem aqui. E eu tenho o Juventude que vem de 4 jogos de invencibilidade, vem de 2 vitórias seguidas e está querendo sair aqui dessa zona do rebaixamento. Vamos lá, o Fluminense briga pelo G9, tem 45 pontos, porém aqui para baixo está embolado. O América tem 44, Ceará tem 42, o Atlético vai jogar 2 finais, aí tem que ver, mas eu tenho o Santos com 39, que vai pegar a Chape, né? Eu falo para vocês, o Santos ele tem que focar na zona do rebaixamento primeiro, mas o Santos também tem chance de ir para a Libertadores. E eu tenho o Juventude, cara, que deu uma crescida nesses últimos jogos, já está com 36 pontos, pode muito bem passar o Bahia, passar o São Paulo, passar o Atlético Goianiense e ainda dá para passar o Cuiabá, porque ele vai ter uma vitória a mais, beleza? E lembrando que o Juventude tem 31 jogos, São Paulo e Cuiabá já tem 32. Vamos dar uma olhada aqui no histórico? O Juventude vem de 4 jogos de vencibilidade, como eu disse, o Flusão dos últimos 10 jogos em 8, a gente teve menos que 3 gols, só que normalmente a gente tem visto 2 gols, tá? Vamos lá, para essa partida aqui. Para mim o safe seria buscar um menos de 3 gols e meio, tá? Porque eu tenho 2 equipes que estão acostumadas a ter... Mas é um jogo também que eu gostaria de explorar um mais de 1,5 gols, até porque o Juventude ele precisa muito dessa vitória, tá no momento bom, tá jogando em casa, a tendência é que o Juventude não fique atrás contra o Fluminense, ele parta para cima, e o Fluminense é um time letal, é um time que sabe atacar na hora certa, dar o bote bom, e para mim a tendência aqui é da gente ver até um ambas marcam, tá? Só que eu vou ficar no mais de 1,5 gols, no safe, tá pagando muito bem, porque o Fluminense é um time muito under e é isso que eu quero explorar. Se eu fosse arriscar um mercado de resultados, eu poderia dizer que seria uma dupla chance para o Juventude. Só que o Fluminense é um time muito, tipo, que não dá para entender, sabe? O Fluminense é um time que perde pro Grêmio, perde pro Santos, 2 times que estavam mortos, e de repente ganha o Palmeiras, que era o time que estava voando ali, jogando o melhor futebol, pelo menos das últimas rodadas do Campeonato Brasileiro, tá? O que pega é que o Fluminense jogando fora de casa é meio complicado. Vou mostrar aqui para vocês. O Fluminense... Este torneio visitante. Para quem não sabe, o site que eu utilizo é o SofaScore. O Fluminense vem de 3 derrotas seguidas fora de casa e dos últimos 5 jogos ele perdeu 4. E o Juventude, jogando em casa, colocando aqui, ó, ele vem de 5 jogos de invencibilidade, tá? Por mais que ele empate bastante, como eu disse, se você quiser ser um pouquinho mais ousado, arriscar um dupla chance e ganhar com um empate, para mim o Juventude não perde esse jogo. Mas é muito difícil de cravar, tá? Muito difícil de cravar esse mercado de resultados pré-live. Para mim, o mais de 1,5 gols vem quente demais. Placar para mim desse jogo, primeiro jogo foi 1-1, vou botar 2-1 pro Juventude. Vou dar essa moral. Ah, mas tu não falou menos de 3 gols e meio? Falei. Menos de 3 gols e meio é para sair até 3 gols, tá? Não vai sair 4, na minha opinião. O outro jogo que eu tenho das 8h30 é um clássico paulista entre Palmeiras e São Paulo. São Paulo que veio de uma sapecada do Flamengo, tá? O Flamengo não fez mais, porque o Flamengo não quis forçar, até porque o Flamengo tem uma decisão da Libertadores ali, não tem por que ficar se desgastando muito em jogo, já estava acabado com 10 minutos de jogo.
Vamos lá, o São Paulo, cara, o problema do São Paulo aqui é quando eu olho o Rogério Ceni, cara. Quando eu olho o Rogério Ceni aqui, eu vejo que o São Paulo ele já começa o jogo em apuros, sabe? Já começa o jogo em perigo. E o Palmeiras estava jogando muito bem, aí teve esse jogo contra o Fluminense que ele jogou muito mal. Vamos ver como o Palmeiras vai lidar com isso. Só que o Palmeiras tem uma grande chance aqui, que é afundar o seu rival. Porque o São Paulo, ele está com 38 pontos, ele está 2 pontos aqui atrás do Juventude do Bahia, e o São Paulo está com um jogo a mais. O São Paulo está com 32 jogos. E eu tenho um Palmeiras que não vai ser campeão brasileiro. Tá? O Palmeiras ele já está focando na Libertadores, já está vendo ali a melhor formação, está tentando dar moral aos seus jogadores, porque quanto mais joga bem, mais tem confiança. É só você ver o caso do Michael. O Michael hoje é um cara que tudo que ele projeta na cabeça, ele arrisca, porque ele está confiante, as coisas estão dando certo. Isso faz muito bem para um jogador. Então, quando você tem um time que está ganhando, está jogando bem, os jogadores têm mais confianças para fazer as suas jogadas e acaba dando certo sim, pô. Mas vamos lá, Palmeiras está aqui em terceiro lugar, né? Acredito que hoje, no Brasileirão, o Palmeiras só pode almejar brigar com o Flamengo pela segunda posição e pegar uma receita maior. Só que, como eu disse, para mim, Palmeiras e Flamengo jogam hoje pensando na Libertadores, tá? Vendo os melhores jogadores, vendo alternativas, dando confiança para jogadores, criando jogadas e o Palmeiras jogando em casa, ele vai fazer isso contra o São Paulo. São Paulo está desesperado, tem 38 pontos aqui, já mostrei a situação dele. É um time que precisa muito ganhar esse clássico aqui, tá? E para confiança, então, seria ótimo para o São Paulo. Vamos dar uma olhada aqui no histórico? Os últimos 9 jogos entre as duas equipes, em 8, a gente teve menos que 3 gols, tá? Só que o Palmeiras não perde para o São Paulo a 3 partidas. O Palmeiras dos últimos 6 jogos em 5, a gente teve pelo menos 3 gols. O Palmeiras virou um time over nessa reta final do campeonato. Eu tenho o São Paulo que está 3 jogos sem vencer, 3 jogos sofrendo gols. Dos últimos 10 jogos, em 9, do São Paulo a gente teve menos que 3 gols. Até porque o ataque do São Paulo não tem funcionado, por isso que os jogos do São Paulo não tem tido muito gol. E vamos lá para essa partida aqui. Para mim, para quem é ousado, dá para explorar um Palmeiras empate anula. Pelo que o Palmeiras tem jogado, tirando esse jogo contra o Fluminense, o Palmeiras não perde esse jogo para o São Paulo e o Palmeiras tem até um retrospecto melhor contra o São Paulo nesses últimos jogos. Só que, pô, sabe o que me pega aqui que tá pagando uma odd muito alta? É um mar de gol e meio, pô. Por quê? Eu tenho o São Paulo, que um empate não é bom pro São Paulo. Eu tenho o Palmeiras que vai querer afundar o São Paulo, sim. O Palmeiras tem sido um time over. E pra mim o mar de gol e meio me pega muito, principalmente saindo um gol. E se esse gol for do Palmeiras, o São Paulo acaba se perdendo muito na partida. Vai pro ataque, a tendência pode fazer, mas a tendência é até levar mais, tá? Então eu cravo mar de gol e meio pelo contorno de desespero que eu tenho o São Paulo ali brigando contra o rebaixamento, eu tenho o Palmeiras que está precisando melhorar e também tem a chance de tentar ali ajudar a rebaixar seu rival, então eu cravo mais de gol e meio. Placar para mim desse jogo, 2-1 para o Verdão. E para a gente fechar o nosso dia, fechar o nosso Brasileirão, às 9h30 da noite, temos um grande jogo entre Flamengo e Corinthians. Só que antes, tá vendo o vídeo até agora, tá curtindo os palpites? Pô, se inscreva no canal, puder deixar um like, deixar um comentário, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal. Até me embolei aqui, isso ajuda muito o YouTube a divulgar o canal, a divulgar o vídeo, então conto muito com a ajuda de vocês, tá? Gostaria muito que nossos bilhetes estivessem batendo, não estão batendo, mas graças a Deus, na maioria ali dos jogos a gente tem cravado, tá? Porque eu preciso selecionar melhor os jogos do bilhete, vamos ver se amanhã eu tenho mais sorte, tá? Só que o importante é que eu consigo levar também análise para vocês poderem fazer durante os jogos. Eu recebo muita mensagem no Instagram que diz: pô, tu falou que o jogo era bom para explorar gols ao vivo, consegui explorar, deu certo. Isso aí me deixa muito feliz, tá bom? Porque isso aqui não é para ser só um copia e cola, tropa. Isso aqui eu quero muito ajudar vocês a evoluir, eu tento passar minha análise de jogo para vocês, pô, olharem a de vocês também, para vocês de repente começarem a criar análise. Eu sei que tem muita gente que vem aqui que não tem tempo, que faz um copia e cola, vê os jogos que tem mais confiança, também é válido, tá? Só que a minha ideia até de fazer um vídeo longo, de tentar explicar o máximo possível, é não estar fazendo vocês só dependerem de mim, tá? Isso aqui é muito ruim, é igual você entrar num grupo que você fica recebendo sinal toda hora, só que aí você não evolui, você depende da pessoa. Se a pessoa estiver doente, alguma coisa, e é isso que eu não quero, eu quero ajudar vocês a realmente poderem se virar sozinhos e evoluir nesse meio, tá bom? Dito isso, deixa o like, deixa o comentário, dá essa moral aqui, já tô suando, esqueci de falar, o ar só chega amanhã à tarde, então amanhã eu vou gravar o vídeo no calor. Ainda botei essa camisa aqui do Brasil pra ver se dá sorte, né? Já que tá sem Neymar, ver se dá uma sorte aí Brasil e Argentina, mas vai ser complicado o jogo hoje. Vamos lá, pra gente fechar logo o nosso vídeo. Mengão contra Corinthians, assim, eu não gosto dessa odd do Flamengo, de 1,55. Por quê? Porque quem tem acompanhado os jogos do Flamengo, o Flamengo não tem jogado bem. Tirando esse jogo do São Paulo, que ele acabou com o jogo em 10 minutos. Mas assim, o Flamengo ele tem dificuldade de criar jogada até fazer o primeiro gol. Depois que o Flamengo faz o primeiro gol, aí realmente o Flamengo consegue jogar muito bem, consegue explorar os erros do adversário e acaba matando a partida. Só que assim, o Corinthians, ele tem um time chato. O
Corinthians tem um time muito bom ali, com o Renato Augusto, tem o Juliano, tem o Roger Guedes, o William vai ser relacionado. Eu não sei se ele vai jogar, mas eu vi que ele vai ser relacionado para essa partida aqui. Arrascaeta tinha esperança de jogar alguns minutos esse jogo, não vai jogar, tá? Isso aí vai ficar contra o Grêmio, contra o Inter, mais ou menos. Tava dando uma lida hoje. Rodrigo Caio, que machucou, só volta para a final da Libertadores. Então vamos lá, primeiro vamos para a classificação, depois eu vou comentar esse jogo aqui. O Flamengo é o segundo lugar. Aqui, como eu disse para vocês, é a mesma situação do Palmeiras, tá? Não vou ficar repetindo, que eu já falei do Flamengo, e é isso. Ou vai brigar pelo segundo lugar, ou então tá se preparando para a Libertadores, nada além disso. E eu tenho um Corinthians que tem muito, mas muito interesse nessa partida, porque é o Corinthians manter ali no G6 e classificar direto para a Libertadores. Até porque quem é corintiano sabe, e os rivais também, que o Corinthians não se dá bem em pré-Libertadores, tá? Vamos dar uma olhada agora no histórico? Quando as duas equipes se enfrentam dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols e dos últimos 5 em todos os 5 foram ambas marcam, é o histórico de confronto over. Mengão vem de 4 vitórias seguidas contra o Corinthians, 8 jogos sem perder, Corinthians freguesaço do Flamengo. Flamengo vem de 6 jogos sem perder, dos últimos 5 jogos em 4, a gente teve pelo menos 3 gols. E assim, vamos lá. Para mim, Flamengo vai vencer esse jogo? Para mim tem muita chance de vencer. Eu não sou fã dessa odd, cara. Eu não sou fã. É um jogo que eu não vou colocar no bilhete essa vitória do Flamengo. Quem quiser colocar, eu exploraria com empate anula, tá bom? Porque tá com uma odd acima de 1,50 para você ficar até mais safe. Esse jogo eu vou assistir e tentar buscar uma vitória do Flamengo no ao vivo. Se eu ver que o Flamengo tá ali, tá buscando jogar realmente, tá jogando bem, tá com vontade, igual fez contra o São Paulo ali, já marcando saída de bola, jogando pressão, aí vale a pena entrar na vitória do Flamengo. Antes do jogo começar, como eu não sei qual postura o Flamengo vai adotar, de repente pega um jogo truncado, igual estava o jogo do Bahia, o time do Corinthians se defende bem, porque o Silvinho é um cara mais retranqueiro, então eu prefiro dar uma esperada. Mas uma coisa que eu gosto muito nessa partida aqui é explorar que o Flamengo é o time over, explorar que o histórico do confronto é over também, que a tendência do Flamengo fazer o primeiro gol é muito grande, o Corinthians vai ter que ir para cima, porque o Corinthians precisa pelo menos arrumar um empate aqui para ajudar ele nessa briga pelo G6, e a tendência de ter um jogo aberto com duas grandes equipes, com jogadores que podem desequilibrar. Você pode ter uma jogada individual, por exemplo, do Bruno Henrique, do Michael, que está voando no Campeonato Brasileiro. Eu também posso ter uma jogada individual do Roger Guedes, do Renato Augusto, que também jogam muita bola, e a tendência da gente ver gols é grande, por isso eu cravo aqui o mar de 1,5. Ambas marcam, vem muito, muito quente, até porque o Flamengo vai jogar sem o Rodrigo Caio. Eu não sei se o Davi Luiz vai jogar, acredito até que jogue. O Flamengo ainda não levou gol com o Davi Luiz, tá? Então toma cuidado com esse ambas marcam aí, no caso do Davi Luiz jogar. Mas o mais de 1,5 para mim é o mais safe, me pega muito mais do que essa vitória aqui, e placar para mim 3-1 para o Mengão novamente. Bom, tropa, fechamos nossos jogos de quarta-feira, embora sejam jogos perigosos, porque é Campeonato Brasileiro, tudo pode acontecer. Tem muitos jogos aqui com uma grande probabilidade da gente buscar alguma coisa, tá? Principalmente no ao vivo. Não esqueça de fazer gestão de banca para dias ruins. Tamo junto, muita fé, bora pra cima! Bom, tropa, para amanhã deixei uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, cravei a vitória seca do Santos contra a Chape. Apesar do Santos gostar de se complicar e tornar isso um pouco perigoso, eu acredito muito no Santos jogando em casa, ainda mais contra a Chape, que é uma péssima visitante. Tem sido péssimo o campeonato praticamente todo. E o segundo jogo, eu coloquei mais de 1,5 entre Mengão e Corinthians. O ataque do Flamengo é muito forte, o Corinthians também tem grandes jogadores, é um histórico de confronto over, e acredito que depois que sair o primeiro gol, a tendência de sair mais é muito grande. O ambas marcam aqui também vem muito quente, mas eu vou no safe, mais de 1,5. Essa nossa dupla deu um total de 1,92 de odd. Sempre bom ali para dobrar o nosso investimento, ou pelo menos chegar próximo disso. E espero que a gente tenha mais sorte nos bilhetes, porque essas seleções aí estão quebrando a gente só em jogo inacreditável, tá bom? Tamo junto, muita fé, bora pra cima!